Há uma história cheia de mistérios na Bíblia, a história do primeiro homicídio. Você com certeza já ouviu falar sobre ela. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, o primogênito Caim e depois Abel. A Bíblia não nos diz quanto tempo depois, quantas décadas depois. Nos fala de que cada um tomou um rumo, uma profissão específica em sua vida, mas que em certo momento ambos tiveram uma mesma decisão: apresentar uma oferta a Deus. Perceba que a Bíblia não diz que o coração de cada um era melhor ou pior, mas que de fato ambos queriam agradar a Deus. Era um desejo real, um desejo autêntico, um desejo sincero no coração de Caim e no coração de Abel. Caim escolhe oferecer do fruto da terra. Frutas, plantas, ele busca oferecer em oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita essa oferta de Caim. Então Abel toma de uma das primícias do seu rebanho um sacrifício e oferece-o também a Deus. E Deus aceita o sacrifício de Abel, mas ignora o sacrifício de Caim. Caim, então, diante dessa situação, começa a ficar extremamente irritado. E Deus vai conversar com Caim. A conversa entre Deus e Caim está em Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Perceba que no diálogo entre Deus e Caim, se vê que de alguma forma eles sabiam o que deveria ter sido feito. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Talvez o Senhor já havia demonstrado ou mostrado a eles como se vê quando Deus tira as vestes de Adão e Eva após o pecado e traz umas vestes de animais sobre ele. Sacrifício foi realizado. Mas Deus mostra a ele: eu me aceito de apenas um tipo de oferta, sacrifício. Pois sem derramamento de sangue, como diz o livro de Hebreus, não há remissão de pecados. O Senhor não repreende apenas Caim, mas diz a Caim qual deveria ser o caminho que ele deveria tomar. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ele decide matar o seu irmão Abel. Mas a pergunta que fica: por que era tão importante para Deus que o sacrifício fosse primazia sobre qualquer outro tipo de oferta? A resposta está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, que diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Apenas está todo o prazer do Pai, no seu Filho amado. É bem verdade que Deus nos amou, e a prova mais cabal disso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Toda a plenitude de Deus está em seu Filho Jesus. E tudo aquilo que não aponta para ele não encontra prazer no Pai. Salmos capítulo 2 diz: Beijai o Filho, para que não se ire. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Sempre teve a ver com o Filho de Deus. Sempre teve a ver com Cristo. Seja no sacrifício ofertado por Abraão, seja no pacto de aliança de sangue feito com Noé, seja nas ofertas entregues por Isaac ou Jacó, ou em todos aqueles sacrifícios oferecidos no tabernáculo ou no templo edificado, seja por Salomão ou por Zorobabel. Sempre apontou para ele, aquele que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso nos mostra de que, de fato, por mais que a intenção dos nossos corações sejam boas de agradar a Deus, Deus não aceita aquilo que não agrada o seu coração. E o que agrada o seu coração? Seu Filho amado. Eu posso querer me entregar, oferecer todas as melhores ofertas do meu tempo, mas se Cristo não for o centro da minha vida para com Deus, estarei oferecendo uma oferta de Caim.